Antes de ser rei, antes das vitórias, antes dos salmos, Davi era apenas um pastor esquecido no campo. Enquanto seus irmãos treinavam para a guerra e buscavam reconhecimento, ele cuidava de ovelhas, enfrentava leões, ursos e aprendia a confiar em Deus no silêncio. Ninguém imaginava que ali estava sendo formado o maior rei de Israel. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé para ungir o próximo rei, todos os olhares se voltam para os filhos mais velhos, fortes, altos, experientes. Um por um, Deus rejeita todos. Até que Samuel pergunta: não há mais ninguém? Davi é chamado às pressas, ainda cheirando a campo. E então Deus declara algo que atravessa os séculos. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Naquele dia, Davi é ungido rei. Não no trono, mas no anonimato. O tempo passa. Israel se vê paralisado pelo medo. Um gigante chamado Golias desafia o exército. Todos os dias, soldados treinados tremem, inclusive o rei Saul. É nesse cenário que Davi aparece, não para lutar, mas para levar comida aos irmãos. Ao ouvir o desafio do gigante, algo se acende dentro dele. Enquanto todos veem monstro, Davi vê um inimigo que afronta o Deus vivo, sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras. Davi enfrenta Golias, não pela força, mas pela fé. Uma única pedra, um único golpe, e o gigante cai. Naquele momento, Israel não vê apenas a queda de Golias, vê o nascimento de um herói. Davi passa a servir no palácio. Sua música acalma o espírito perturbado de Saul. Ele vence batalhas, conquista o coração do povo, e isso desperta algo perigoso: inveja. O mesmo rei que o chamou de filho, agora passa a vê-lo como amiga. Saul tenta matá-lo, perseguiu, arma emboscadas a Davi. Fogue. Começa então a fase mais longa e dolorosa da vida de Davi, os anos do fuga. Ele se esconde em cavernas, vive como foragido, mesmo sendo um ungido de Deus. E aqui está um dos maiores mistérios da fé. Por que alguém escolhido por Deus passa por tanto sofrimento? Porque Deus não estava apenas preparando um rei, estava formando um coração. Mesmo tendo oportunidades claras de matar Saul, Davi se recusa. Ele poderia tomar o trono à força, mas escolhe esperar o tempo de Deus. Ele corta apenas um pedaço da capa do rei e sente o coração pesar. Davi entende algo que muitos não entendem até hoje. Promessa não se cumpre na pressa, mas na obediência. Depois da morte de Saul, Davi finalmente assume o trono. Primeiro em Judá, depois sobre todo Israel. Ele conquista Jerusalém, estabelece a cidade como capital, traz a arca da aliança e dança diante de Deus, sem se importar com julgamentos. Davi não é apenas rei, é adorador. Seu relacionamento com Deus é intenso, real, profundo, mas a história de Davi não é feita apenas de vitórias. No auge do poder, ele comete seu maior erro. Ao ver Batseba, Davi cede ao desejo, adultera e tenta esconder o pecado. Para isso, manda à morte Urias, marido da mulher que tomou. O homem segundo o coração de Deus cai de forma brutal. O profeta Natã o confronta, e Davi não foge, não justifica, não acusa ninguém. Eu sei, quebra-se, arrepende profundamente. Deste momento nasce o Salmo 51, um dos clamores mais sinceros da Bíblia. Deus o perdoa, mas as consequências permanecem. O pecado de Davi gera dor dentro da própria casa. Seus filhos entram em conflito, traições surgem, Absalão se rebela e tenta tomar o trono. Davi foge novamente, agora não de inimigos, mas do próprio filho. Ele chora, se humilha, ora, e mesmo ferido, escolhe não tocar no ungido, ainda que o rebelde seja seu herdeiro. Absalão morre, e Davi lamenta com um grito que ecoa até hoje: meu filho, Absalão, um rei quebrado, um pai destruído, um homem consciente de seus erros. Nos últimos dias, Davi prepara o caminho para Salomão. Ele entende que nem todos os sonhos se cumprem em nossas mãos, mas através de nós, ele não constrói o templo, mas deixa tudo preparado. Seu legado não é apenas um reino, mas uma história de fé, queda, arrependimento e restauração. Davi morre, mas sua voz continua viva nos Salmos. Ele nos ensina que Deus não procura perfeição, mas corações quebrantados. Que falhar não é o fim, que o poder dói. Que obedecer custa, mas que a graça de Deus alcança até os mais improváveis. Essa não é apenas a história de um rei. É a história de alguém que errou, caiu, chorou e ainda assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Se você gostou dessa jornada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Obrigado por assistir.